Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todas vocês, mulheres queridas, nessa edição do Miss Batom 2020. É tão precioso para mim estar com vocês mais um ano. Apesar desse modelo diferenciado, nós sabemos que o Senhor não se detém. Ele nos abençoa, mesmo estando separadas, mesmo estando usando esse novo veículo que é a tecnologia. Bendito seja Deus pela tecnologia, porque é através da qual nós podemos hoje nos achegar e ministrar a palavra de Deus e recebermos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Eu quero saudar toda a Igreja Batista Filadélfia que hospeda essa conferência que já faz parte do coração de todas nós, e também a minha queridíssima amiga pastora Laudijane Veloso. Laudijane, que o Senhor continue sustentando a você, a sua casa e a essa igreja em nome de Jesus. Amém? Eu amei o tema gratidão. Uau, como eu amo falar sobre gratidão, porque eu aprendi muito e eu tenho aprendido muito com o Senhor sobre darmos graças, sermos gratos em toda ou qualquer situação. Essa é a vontade de Deus para convosco. Segundo a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus, sermos agradecidas. Mas o que é gratidão? Segundo o dicionário, gratidão é o reconhecimento por um benefício recebido. Agradecimento é o reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento, qualidade de quem é grato. Isso é gratidão. Mas hoje eu quero entrar um pouquinho mais com vocês, porque a gratidão ela é bem mais do que uma expressão de boa educação. Às vezes nós nos lembramos da gratidão como uma expressão da boa educação. Então, quando alguém te faz um bem, agradeça, seja agradecido. Muito obrigada, por favor, faz parte, né, do nosso código de boa educação, não é isso? Só que é bem mais do que isso, gente. Aquilo que está nas Escrituras é bem mais profundo e eu quero trazer vocês para a profundidade da palavra de Deus. Não existe gratidão genuína sem contentamento. E eu gostaria de falar com vocês, nessa oportunidade tão preciosa, sobre contentamento. O que é estar contente? Quando a gente usa essa palavra, imediatamente a gente se lembra do apóstolo Paulo, não é? Então, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. É isso mesmo, pega sua Bíblia, abra sua Bíblia, participa comigo. Não é porque essa conferência está acontecendo online que a gente vai se deixar distrair, né? Se concentra aqui, foca nessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com todas nós. Amém? Então pegue a sua Bíblia e vamos ver o que as Escrituras nos ensinam sobre contentamento. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Paulo está preso nesse contexto e ele escreve uma carta de gratidão. E ele diz assim, a partir do verso 10 do capítulo 4 de Filipenses: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós conhecemos tanto e usamos tanto esse verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o contexto que está sendo dito aqui, Paulo está dizendo essa palavra de afirmação, essa palavra de triunfo, essa palavra de vitória. Eu tudo posso. Aí a gente pensa assim, a gente desconecta às vezes um pouco, né, esse versículo do texto e se esquece das circunstâncias em que Paulo estava inserido aqui, aprisionado. E ele está afirmando, eu posso passar necessidade, eu posso passar fome.
Eu posso ter privações, eu posso atravessar vales, eu posso estar encarcerado, eu tudo posso naquele que me fortalece. É desconcertante, né? Às vezes a gente usa esse versículo dizendo assim, não, eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou conseguir, eu vou realizar o meu sonho, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sim, a gente pode usar essa afirmação porque a gente pode todas as coisas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu posso viver bem, eu posso ter fartura, mas eu também posso passar fome e necessidade. Vamos entender, contentamento é satisfação, é um estado de estar satisfeito. E o interessante desse texto é que Paulo não diz que nasceu contente. O que ele falou? Eu aprendi a estar contente. Nós costumamos acreditar que o contentamento, né, o estar satisfeito, acontece. E não é algo que de fato devemos aprender. Mas o apóstolo Paulo está nos dando uma outra perspectiva, sim. Assim como Deus deu a Paulo oportunidades para aprender, ele também dá para mim e dá para você, todos os dias, oportunidades para nós aprendermos o contentamento. Para nós entrarmos nessa jornada e dia após dia sermos aperfeiçoadas no contentamento. E o contentamento é estar satisfeito. Você está satisfeita com a sua vida? Você está satisfeita com aquilo que você já tem? Não, Helena, então o que você está querendo dizer? Que a gente não pode ficar insatisfeito? A gente não pode desejar mais? Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não deva sonhar, que você não deva planejar, que você não deva colocar diante de Deus suas necessidades, suas súplicas, seus sonhos. Eu sou uma mulher que sonho muito e coloco todos eles diante de Deus. A questão aqui não é o que nós queremos, a questão é se nós já estamos contentes com quem já somos e com aquilo que já temos. Será que você pode olhar hoje para suas mãos e falar, uau, o Senhor tem me dado tanto? Você pode olhar para a sua própria vida e falar assim, sim, eu tenho questões na minha vida a serem resolvidas, sim, eu tenho áreas da minha vida a serem aperfeiçoadas, mas quando eu olho para trás, eu tenho visto a obra de Deus em mim, dia após dia, bendito seja o nome do Senhor, eu não sou mais a mulher que eu era antes, eu ainda não sou a que eu quero ser, mas eu não sou mais a mulher que eu era antes, o Senhor tem trabalhado, o Senhor, obrigada, Deus, entenderam? Não existe gratidão se não existir contentamento, se não existir esse estado de satisfação. E satisfação em Deus. Como é que é isso, gente? Satisfação em Deus? É possível isso? Nós precisamos aprender a praticar o contentamento. Então vamos entender. A gente não nasce contente. Aliás, gente, se você perceber bem, a nossa inclinação natural é para murmuração. Já notou? Se você entra numa fila assim enorme de banco e a fila não anda, daqui a pouco levanta um. Ah, olha isso! Olha essa fila! Olha que dificuldade! Ah, esse Brasil! Aí logo ele arruma um parceiro. É isso mesmo? Alguém lá vira para trás na fila. É isso mesmo? Essa fila não anda. Isso é um absurdo. Esse país não vai para frente. Agora, quando aparece uma pessoa, oh Deus, bendito seja o Senhor, porque eu tenho saúde nas minhas pernas para enfrentar essa fila. Tem tanta gente numa cama de hospital e eu estou podendo estar aqui resolvendo minhas coisas, indo pagar conta. Oh, bendito seja Deus. A fila inteira já olha para você assim, a louca, não é assim? Então, a nossa inclinação, às vezes até para interagir com pessoas desconhecidas, começa com uma murmuração. Nossa! Tá quente, né? Ai, que calor insuportável, ninguém aguenta isso não. Ou então, ai, essa chuva que não passa. E o clima seco? Nossa, Deus, não aguenta esse clima dessa cidade. Olha a sequidão dessa cidade. Nossa inclinação natural, humana, resultado da nossa queda, é a murmuração.
Mas a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses que a vontade do Senhor é que sejamos agradecidos, é que a gente em tudo dê graças. É tão interessante que lá em Efésios também o apóstolo Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando sempre por tudo graças ao nosso Senhor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a gratidão é o plano de Deus, a vontade de Deus é que nos alegremos nele, é que estejamos satisfeitas nele. Mas essa gratidão ela é fruto de uma raiz de contentamento. E essa raiz de contentamento, ela tem que ser protegida, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser regada todos os dias. Ela não acontece naturalmente. Nós precisamos aprender a recitar as escrituras, mas colocá-las em prática. Não é apenas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É realmente falar, não, o dia está difícil, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As coisas não estão favoráveis, mas o Senhor continua no controle. Ele continua sendo soberano. Deus não declinou da sua soberania porque o mundo está em pandemia. Não. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e também entendemos que existe a vontade permissiva de Deus sempre com um propósito específico de chegar-se ao nosso coração e de nos transformar pelo seu poder. Então, quando nós entendemos que Deus é Deus, que Ele está no controle de absolutamente tudo e que nós pertencemos a que nenhum fio da nossa cabeça pode ser tocado se Deus não tiver um propósito e uma permissão dele. Nós não estamos aí à deriva, não, gente. Nós temos dono. Então, se nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação adversa, uma situação contrária à nossa vontade, sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo também fala lá no livro de Romanos, capítulo 8, no verso 28? Gente, é tempo de nós não apenas citarmos as Escrituras, mas vivermos a plenitude das Escrituras. Não basta apenas você ficar falando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas sucumbir diante da dificuldade. Não basta você falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas viver reclamando, viver questionando o amor de Deus. Então, quando nós entendemos o que as Escrituras estão nos ensinando, para que caminho elas estão nos conduzindo, por isso que é muito importante, gente, nós nos transformarmos o nosso entendimento pelo poder da palavra de Deus. Mais uma vez eu vou citar o apóstolo Paulo. Não entrem na forma desse mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele cita todos esses textos, então ele tem a máxima autoridade de dizer, porque ele estava preso, ele estava passando necessidade. Deixa eu só localizar vocês. Às vezes a gente escuta o apóstolo Paulo nesse texto especificamente e a gente pensa assim, mas, né, era o apóstolo Paulo, né, Helena? Não tem nem comparação. Sim, o apóstolo Paulo era um homem como eu e você, era de carne e osso, era feito do mesmo material que nós. E a gente precisa de entender em que contexto que ele estava aqui inserido. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou por diversas chibatadas. Quer ver? Eu vou achar aqui o texto que está dizendo isso. Tem um texto onde o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24. Olha o que Paulo diz. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar.
Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Uau! Então esse homem, acometido por tantas aflições, por tantas adversidades. Gente, vocês já pararam para pensar? Ele está falando aqui, olha, eu fiquei um dia e uma noite no mar. Você já pensou você enfrentar a fúria do mar? 3 naufrágios, gente. Isso aqui, gente, o apóstolo Paulo está citando só alguns episódios. Alguns. Porque quando você vai estudando a vida de Paulo, a gente vai ver, meu pai, como é que esse homem deu conta? E é esse homem que nos ensina no verso 13 de Filipenses 4. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que nós podemos aprender o contentamento? Em Cristo nós podemos aprender o contentamento. Será que nós podemos ter um coração agradecido e um coração satisfeito, ainda que as coisas não estejam do jeito que a gente gostaria que elas estivessem? A palavra de Deus me afirma que sim, mas a palavra de Deus também me desafia. Aqui, Helena, o que a palavra de Deus está me desafiando? A entrar na jornada do aprendizado. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi. Ele não disse, brotou, caiu do céu. De um dia para o outro, eu fiquei assim, satisfeito, contente. Não, ele diz, eu aprendi. Então, vamos encarar isso como uma escola. É claro que quando você entra numa escola, você vai aprender de acordo com a sua experimentação, com a instrução que você recebe. Mas você precisa de ter uma capacidade intelectual de aprender. Não é assim? Nós precisamos de ter uma capacidade intelectual e uma vocação, uma inclinação para aprendermos determinadas coisas. Da mesma forma, para nós aprendermos a satisfação, o contentamento que gera em nós a gratidão, nós precisamos depender do Espírito Santo. Não é algo que a gente vá aprender sozinha. Não é algo que a gente consegue só no nosso esforço. Nós precisamos de uma capacitação sobrenatural. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não está falando, eu aprendi, eu passei por tanta coisa, que eu agora sou um cara experiente e eu aprendi. Eu sou demais. Não, ele fala, eu aprendi e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você percebe a dependência do apóstolo Paulo do senhorio de Cristo, do governo de Cristo, se sobrepondo à sua vontade. E o seu desejo de submeter-se ao reinado de Cristo dentro de si mesmo. Por isso ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu confio naquele que me fortalece, eu sei que ele me ama, eu sei que ele entregou a vida dele por mim. Eu sei que eu não estou à deriva, eu sei que eu estou no cumprimento dessa vocação, porque eu fui chamado pelo próprio Cristo, que se revelou a mim na estrada para Damasco. Então eu não tenho uma crise de identidade, que acho que Deus me ama só quando tudo vai bem. Não, eu me encontrei com Cristo na estrada de Damasco. Logo, a minha identidade, o meu chamado, a minha vocação e tudo que Ele é, me capacita a passar por toda e qualquer situação, me sentindo satisfeito. Gente, é tão interessante que Pedro, quando ele é preso e açoitado, e eles são livres ali, na primeira vez que eles são presos, né? Ele sai todo feliz. Uau!
A Bíblia diz que eles davam graças. Por quê? Porque eles foram achados dignos de serem perseguidos pelo nome de Cristo. Será que nós podemos nos alegrar mesmo quando somos perseguidos? Será que temos motivo de alegria se estivermos um dia como Paulo? Paulo e Silas, em outro episódio, diz que eles cantavam em cadeias. Você já parou para pensar? A adoração deles fez o terremoto chegar ali naquela prisão e quebrar as correntes e abrir os portões. E, gente, só adora quem confia. Paulo vivia, sabia, experimentava a vida de Deus. E quando nós estamos satisfeitos em Deus, tudo ao redor pode variar, mas o Senhor não muda. Ele é leal, Ele é fiel, Ele permanece, Ele é inabalável. E é Ele que nos tem na palma das suas mãos. O contentamento gera descanso. Por que Deus se interessa tanto em que a gente tenha um coração agradecido? Por que a Bíblia ensina tanto sobre isso? Por que Jesus ensina que não é para a gente andar ansioso por coisa alguma? Lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 31, Jesus está ensinando, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está ensinando, ele começa ensinando que nós não devemos viver como os pagãos, ou seja, aqueles que não creem no Deus verdadeiro. Vocês não são como os pagãos. Vocês conhecem o Deus verdadeiro. Vocês sabem de quem vocês são filhos. Então, como filhos, confiem. É tão interessante quando a gente olha para os nossos filhos pequenos, eles não estão preocupados se vai ter arroz, se vai ter feijão, se vai ter brinquedo, se vai ter casa para morar, se vai ter roupa para vestir. Eles brincam, eles se divertem. Eles não estão preocupados se vai ter dinheiro para pagar a luz. Por quê? Papai cuida disso. Mamãe cuida disso. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter um coração como de criança. Porque quando crescemos, ficamos aflitos, ansiosos, preocupados, competitivos e colocando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria correndo atrás do vento, acreditando que o dinheiro no banco é que nos garante. Gente, quantas celebridades, quantos homens famosos com as contas gordas não puderam acrescentar um dia sequer à sua trajetória de vida? A gente aprende muito onde há luto. Nessa pandemia você viu o Covid acometendo pessoas poderosas e pessoas simples, pessoas sem nenhum recurso financeiro. Não há nada que o nosso dinheiro não pode comprar nenhum dia a mais na nossa vida. Eu fico pensando muito no Steve Jobs. Quando eu falo sobre isso, eu penso no Steve Jobs. Um homem extremamente inteligente. O aparelho através do qual, essa tecnologia da gente falar através de um pequeno aparelho, como que aquelas ideias vieram para a cabeça daquele homem, como ele tornou tanta coisa possível pela sua capacidade, pela sua inteligência. E como todo o dinheiro que o Steve Jobs tinha não foi capaz de trazer a saúde dele de volta. Mas nós colocamos a nossa esperança no dinheiro. A Bíblia também nos adverte sobre isso. Lá em Hebreus 13, 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. O autor da carta aos Hebreus diz: contentem-se, estejam contentes com aquilo que vocês
já tem. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Vamos reler? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o desampararei. E eu volto a dizer, Helena, então eu tenho que estar feliz com o que eu tenho e eu não vou querer crescer, eu não vou querer melhorar, eu não vou querer ter uma casa própria, eu não vou... Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não coloque a sua alegria no sonho da casa própria. Já seja feliz porque você tem condição de pagar o seu aluguel hoje. Ele está falando, não coloque a sua alegria na perspectiva de se formar e ter um doutorado. Não. Caminhe para o doutorado, mas já seja feliz, porque você tem capacidade intelectual para ter chegado até aqui no seu conhecimento. O que ele está dizendo é, desfrute daquilo que você já tem. Tem gente que não desfruta do agora, não desfruta do hoje, só reclama e só pensa, vou ser feliz quando eu casar. Contente-se com a sua vida de solteiro, se alegre com a sua vida de solteira. Tem tanta coisa que a sua vida de solteira te oferece que você não pode vivenciar no casamento. Então seja feliz hoje, solteira. Quer casar? Amém. Trabalhe, peça ao Senhor, se prepare para o casamento, se torne uma pessoa que também esteja pronta para o casamento, mas seja feliz hoje com a sua solteirice. Viva hoje, desfrute hoje. Esteja satisfeita hoje, porque a sua solteirice te possibilita uma série de coisas. Esteja contente. Essa é a vontade de Deus. Sabe por quê, gente? A vida fica leve. Quando há contentamento, quando há o trabalho, essa escola, quando a gente entra na escola e a gente começa a pedir ao Espírito Santo, Senhor, não me ajuda, Senhor, a perceber o que eu já tenho nas mãos hoje, as dádivas que eu experimento hoje, as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida hoje, eu tenho comida no prato hoje, eu posso pagar um aluguel hoje, eu estou vivendo um casamento hoje, ou eu estou solteira hoje. Eu tenho um filho, bendito seja Deus. Eu ainda não tenho, também tenho uma grande bênção. Me possibilita uma série de coisas hoje. Eu posso fazer uma série de coisas porque eu não tenho filho. O que o Senhor está querendo nos dizer é, contente-se, esteja bem com aquilo que está nas suas mãos hoje. Basta cada dia o seu mal e o seu bem também. Amanhã será um outro dia. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo assim, olha, porque o Senhor, ele evoca a própria palavra, dizendo, o Senhor disse, ele prometeu, nunca o deixarei, nunca o desampararei. Se você está no alto da montanha, no jeito que você quer, o Senhor está com você. E se você está no fundo do vale, o Senhor está com você. E se ele está com você, é porque tem um propósito. Se ele está permitindo, se ele está, e ainda assim a sua circunstância adversa, difícil, ainda existe, é porque Deus tem um propósito. Mas às vezes nós reclamamos tanto, que a gente perpetua o nosso tempo no deserto. Lembra do povo de Israel? Eles não creram na promessa. E por isso morreram no deserto conforme a palavra que saiu da boca deles. Josué e Caleb deram um relatório diferente. Não, o Senhor nos prometeu, Ele vai nos dar a terra. Só eles entraram. Entenderam como é que Deus leva a sério essa história de contentamento? Porque o contentamento está diretamente ligado à confiança. A confiança em Deus. Lembra da história? Sem fé é impossível agradar a Deus? Fé é confiança plena de que Deus está no controle, de que Ele me ama de uma maneira plena, completa, perfeita. E se eu passo pela dificuldade, tem um processo aqui acontecendo, tem um propósito aqui acontecendo, e Deus vai permitindo que as coisas aconteçam para me levar para dentro do propósito dele. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso descansar, eu posso confiar, eu posso me alegrar, eu posso atravessar o vale, porque eu não vou estar sozinha. E mais do que isso, eu posso agradecer. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Contentamento. Entra nessa jornada, minha linda. Entra nessa estrada de confiança. Coloque os seus olhos no Senhor. Contentamento é a habilidade de permanecer satisfeito com a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Simples de entender, né, gente? Mas não simples de praticar. Mas nós precisamos entrar nessa jornada. Sabe por quê? Porque o descontentamento é a base para o pecado. A ambição egoísta nasce do descontentamento. A cobiça nasce do descontentamento. A inveja nasce do descontentamento. A vaidade nasce do descontentamento. A comparação que nos leva à murmuração nasce do descontentamento. Nós vivemos dias onde o descontentamento está em voga, está em moda. A gente olha às vezes a vida do outro na rede social e a gente reclama da nossa própria vida. Ah, mas a minha vida. E nós nos esquecemos das dádivas. Por isso que o contentamento é um exercício diário, é uma escolha diária, é uma escola que nós devemos ingressar nela e todos os dias praticarmos suas lições. Pedir ao Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver as suas dádivas todos os dias. E à medida que isso acontece, gente, eu já experimento isso. À medida que isso acontece, a sua vida recebe uma outra cor. A gente começa a perceber que a gente já é milionário. Você já parou para pensar na saúde? Que tesouro! Depois do Senhor, gente, depois da vida com o Senhor, a saúde é um tesouro tão importante, porque sem a saúde, você não consegue curtir a sua família muitas vezes, dependendo do grau de enfermidade que você está vivenciando, você não consegue desfrutar da sua vida familiar. Você não consegue desfrutar da bênção que é ter um trabalho. Poder trabalhar, tem tanta gente reclamando do trabalho. Agradeça a Deus pelo trabalho, é Ele que traz o sustento para sua mesa, agradeça a Deus pelo trabalho. Você tem saúde para trabalhar, bendito seja Deus, inteligência, capacidade. Eu quero citar para vocês aqui uma frase da Nancy Wilson, uma autora. Ela diz assim: o contentamento é confortante. O descontentamento causa inquietação. O descontentamento é incômodo. O contentamento cuida dos outros. O descontentamento busca agradar somente a si mesmo. O contentamento conta as bênçãos que tem. O descontentamento conta as suas queixas. O contentamento é alegre. O descontentamento faz cara feia. O contentamento sofre a pena. O descontentamento aponta os erros. O contentamento é generoso. O descontentamento não compartilha. O contentamento é decidido. O descontentamento é incansável. O contentamento é agradecido. O descontentamento se recusa a agradecer. Que a gratidão esteja no seu coração. Que o contentamento, o estar satisfeito em Deus, te leve pelo caminho da gratidão. Lembre-se, não existe gratidão, uma gratidão bíblica. Volto a dizer, como eu disse no início da mensagem, gratidão não é um exercício de boas maneiras. Gratidão é fruto de um coração pleno, satisfeito em quem Deus é. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Feche os seus olhos, mas escute a minha voz. Será que você já pode contemplar as bênçãos que você tem hoje? Será que você pode agradecer
entendendo que o Senhor tem te sustentado até aqui, te dando fôlego de vida, renovando suas misericórdias sobre você todas as manhãs? Será que você pode se lembrar de quantos livramentos, quanto consolo, quanta misericórdia o Senhor já proveu? Será que você, como o apóstolo Paulo, pode, mesmo vivenciando uma situação extrema, perceber que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que, se estamos atravessando vales, esse vale não vai ficar infrutífero, mas ele vai trazer acréscimo ao nosso relacionamento com Deus e com o próximo? Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Que o Espírito de Deus gere em nosso coração arrependimento pela murmuração. Arrependimento pelo descontentamento que tem gerado em nós inveja, cobiça, murmuração, ambição egoísta, comparação. Ó Deus, nós oramos ao Senhor e nós te pedimos perdão, Senhor, pela nossa ingratidão gerada pelo nosso descontentamento. Pai, nós queremos ter um coração agradecido, porque sabemos que quando temos um coração contente, a vida se torna tão mais colorida, tão mais bonita, tão mais leve. Senhor, queremos entrar por esse caminho de contentamento, de aprender como o apóstolo Paulo aprendeu, o estar contente em toda e qualquer situação, confiando que o Senhor tem a nossa vida nas suas mãos e que nada, absolutamente nada que estamos vivenciando é vão, mas tem um propósito maior do que nós mesmas. Abre os nossos olhos, Senhor, os nossos ouvidos. Nos desintoxica desse mundo que compara, que compete, que nunca se satisfaz. Nós não queremos ser apenas, Senhor, propagadores de uma palavra, apenas declamando a palavra, mas queremos viver a palavra. Queremos internalizar os teus preceitos e desfrutar da vida que o Senhor conquistou para nós. Uma vida de plenitude, uma vida de contentamento, uma vida de gratidão diante do teu altar. Deus, nós pedimos ao Senhor, pelo teu poder, Espírito Santo, gera em nós um coração agradecido. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. O contentamento não é fruto do Espírito, mas ele combina bem com todos eles, com todos os gomos do fruto do Espírito. O contentamento é amoroso, o contentamento é alegre, o contentamento é longânimo, o contentamento é manso, o contentamento é paciente, o contentamento tem domínio de si. Que o Senhor gere em cada uma de nós aquilo que Ele ensinou ao apóstolo Paulo, que Ele também nos ensine. Entra na escola, entra na jornada e desenvolva o seu contentamento. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Foi uma grande alegria e honra estar com vocês aqui. Beijo a todas.